Olá, estudantes! O objetivo dessa aula é trazer para vocês os conceitos em torno da força elétrica, também chamada a lei de Coulomb. Para isso, a gente primeiro precisa considerar algumas coisas que a gente estudou previamente. Então, primeiro, alunos, considerem duas cargas, dois materiais que estejam carregados eletricamente. Lembrando, né, a gente tratou isso em sala, o que são essas cargas? O que poderiam ser essas cargas? Na vida real, na prática, quaisquer materiais que estejam com falta ou sobra de elétrons. Não esqueçam que a gente só mexe com os elétrons, tá? Se a gente tem um material que perdeu o elétron, ele está carregado positivamente. Se ele ganhou elétrons, ele está carregado negativamente. Para facilitar nosso estudo, a gente imagina dois materiais em formato esférico, né? A gente estudou também o poder das pontas, porque as pontas elas têm uma configuração bem interessante. As cargas, elas acumulam-se nas pontas. Então, se a gente for pegar materiais pontiagudos, a gente tem que fazer um estudo um pouco mais aprofundado. Então, a gente vai escolher materiais esféricos para ser mais fácil mesmo da gente fazer entendimento e fazer os cálculos também. Então, imagine que eu tenho dois objetos esféricos que estão carregados. E eu vou definir com vocês que eles estão carregados com as cargas chamadas de Q1 e Q2, tudo bem? Vocês podiam chamar de qualquer outra coisa, QF, QT, mas só para a gente organizar aqui didaticamente, tá? Então, estão lá bem arrumadinhas, bem organizadinhas, bem identificadas. E essas duas cargas, esses dois materiais, esses dois objetos estão separados por uma distância que eu vou batizar aqui com vocês, chamar aqui com vocês de D, tudo bem? Muito bem. Essas duas cargas, elas estão num lugar. Elas não estão, né? A gente tem que considerar o local onde essas duas cargas estão. Então, dependendo do lugar onde elas estejam, a força elétrica que vai existir entre elas pode ser alterada. Se eu tiver com esses dois materiais no vácuo, lembrando a definição de vácuo, um local onde não tem nada. Na prática, assim, pra gente que mundo real, né, não tem como. A gente tem bombas de gerar vácuo, mas ainda assim a eficiência delas tem sempre que ser contestada. Mas imagina que eu conseguisse ter uma situação de vácuo perfeito. Não tem nada que dificulte a interação entre essas duas cargas. Mas se eu colocá-las já no ar, já temos aqui materiais entre as duas. Se eu mergulhá-las na água, vai ter mais matéria entre elas, o que vai mudando o tanto de força que vai atuar entre elas. Então, o lugar onde elas estão é muito importante. Nós vamos definir uma grandeza para esse lugar que vai ser representado pela letra K. Essa letra K, acho que eu não escrevi ali, mas anotem, se chama constante eletrostática. Então, essa constante mede o quanto de força vai existir entre duas cargas, em especial para aquele meio. Então, olhem ali com o prof. Se for no vácuo, aqui ó, se for no vácuo, que é onde a força age melhor, a gente vai chamar esse K de K0. Então, é o maior valor de K, K0. E ele tem esse valor aqui gigantesco, 9 vezes 10 na 9. 9, ó, mil, milhão, bilhão. 9 bilhões. E essa unidade aí, do que, prof? De newtons metro quadrado por coulomb ao quadrado. Uou! Na prática, o que isso quer dizer? Só quer dizer que, se eu tiver duas cargas de 1 coulomb cada uma, separadas por uma distância de 1 metro, entre elas vai existir uma força de 9 bilhões de newtons, que é uma força enorme, óbvio. Mas lembra também que 1 coulomb, a gente já tratou isso em sala, é uma carga gigantesca, tudo bem? Então, esse valor de K aqui, por hora, saibam que cada meio material tem o seu próprio K, e se não for o objetivo do problema descobrir esse K, o exercício vai fornecer para vocês. Já vou mostrar em exemplos, podem ficar tranquilos, é um número horroroso, uma unidade gigantesca, mas fiquem tranquilos. Ele só vai representar o lugar onde essas partículas carregadas estão. Tudo bem? Continuando. Para o ar, esse K, na verdade, é 8,99, né, algumas casas, mas a gente arredonda, ó, o símbolo de aproximadamente, a gente arredonda para o valor do vácuo, porque o ar, né, ele vai ter uma interferência mínima
na força que vai atuar entre essas duas cargas. Se eu pegar, por exemplo, a água, aí não. Tá vendo que a água já é o valor do vácuo, mas dividido por 80. Já vai diminuir bastante o valor desse K. Mas é só para vocês terem uma noção, porque em geral, para facilitar, nós vamos tratar que essas cargas estão no vácuo. Ah, professora, mas se eu coloquei elas no vácuo, não é mais vácuo. Concordo. Então a gente está fazendo aqui algumas idealizações, tudo bem? Continuando. Então vamos retomar, vamos fazer uma limpeza ali no que a gente viu. Quais são os fatores que influenciam nessa força eletrostática entre as duas cargas? Então, primeiro, o módulo, e aqui bem importante, por hora eu só vou tratar do módulo, lembrando, valor, módulo, troquem na cabecinha de vocês aí por valor. Então, você vai considerar, a gente só vai considerar o módulo das cargas, o valor. Ah, professora, mas aquela ali é negativa. Pro cálculo da força, pro cálculo, a gente só vai considerar o valor, não vai considerar se é positivo ou se é negativo. Ah, então para que serve o positivo e o negativo? Para depois, com a lei de Dufay, de Fê, a gente deduzir se é uma força de atração ou repulsão, como a gente já viu anteriormente. Mas por hora a gente só precisa do valor da carga, tá? Então o valor da carga é um fator importante. A distância entre as cargas é outra grandeza muito importante para a gente chegar no valor da força elétrica e o lugar, o meio onde as cargas estão. Então anotem isso, são 3 coisas que interferem no valor da força. 1, o valor das duas cargas, a distância entre elas e onde elas estão. Anotem que isso é bem importante. Continuando. Aí, o Coulomb, que a gente já ouviu falar dele lá quando a gente viu carga elementar, né? Ele deduziu a equação para a gente calcular o valor dessa força eletrostática. Então, aqui, só por uma questão mesmo, a gente não se perder, bem didática, eu vou dizer que a força entre a carga 1 e a carga 2, você pode escrever só força, se não quiser se perder, é força entre A e B, fiquem à vontade, mas é força entre a carga 1 e a carga 2. Então, tá aqui as 3 grandezas que a gente acabou de ver que interferem no valor da força. Primeiro, o K, que tem a ver com o meio onde elas estão, o módulo das duas cargas, de Q1 e Q2, e a distância que as separa. E aqui, importante, essa distância ao quadrado, tá, professor? O que isso significa? Que a distância é um fator muito importante. Mexer um pouquinho na distância, como está ao quadrado, vai alterar muito na força. E outra coisa aqui, estudantes, anotem, isso é bem importante, ó. Vamos fazer uma análise aqui das grandezas. Diretamente proporcional, quanto maior o K, maior a força. Diretamente proporcional, quanto maior o módulo das cargas, maior a força. Inversamente proporcional, quanto maior a distância, menor a força, porque tá aqui, ó, dividindo. E esse quadrado aqui tem uma interferência gigantesca, porque digamos que a distância duplica. A distância entre as duas cargas, imagine a distância que tinha, e você duplica a distância. Você vai duplicar, elevando ao quadrado, vai virar 4. Então, quer dizer que a força vai sofrer uma alteração num fator 4. Então, esse fato da distância ser ao quadrado, tome muito cuidado com isso, tá? Falaremos disso mais pra frente. Então, ó, bem importante. Força, a gente já viu lá no primeiro ano, é uma grandeza vetorial. O que isso quer dizer mesmo? Que ela tem um módulo é o valor, uma direção horizontal, vertical, formando um ângulo horizontal, e um sentido. Direita, esquerda, para cima, para baixo, de A para B, de P para N, sei lá. Mas sempre que uma grandeza vetorial, eu tenho que dar 3 informações dela. Só que como o cálculo ali é complicado e eu quero ir devagar com vocês, porque a reclamação de vocês foi gigantesca, que o pessoal lá acelerou muito, primeiro a gente só vai se preocupar com o módulo. A gente não vai nem analisar se a força é para direita, para esquerda, para cima, para baixo, horizontal, vertical, né? A gente vai avaliar, vai calcular apenas o valor da força. Gente, daqui a pouco eu vou entrar com outras informações. Só estou fazendo devagarinho devido à reclamação da galera quando assistiu as aulas online, tá?
Então, a gente só vai considerar o módulo. Por isso que eu não coloquei o símbolo de vetor, que é essa aqui, ó, esse símbolo aqui de vetor na força, porque eu não estou considerando a força vetorial, só estou considerando o módulo da força. Mas se aparecer isso aqui para vocês em outras aulas que vocês estejam assistindo, é bem mais completo, quer dizer que eu estou analisando a força como um todo. Módulo, direção e sentido. Para ir devagarinho com vocês, por enquanto, só o módulo. Continuando. Como eu só vou calcular o módulo, eu posso usar só a letra F, de boa, mas não esqueça, a lei de Coulomb serve para a gente encontrar o módulo. Qual é o objetivo da lei de Coulomb? A gente conseguir chegar no módulo da força. Para descobrir direção, sentido, a gente vai usar a lei de Dufay, que daqui a pouco eu junto as duas para vocês. Continuando. E as unidades de medida? Muito bem. É o K que vai ser o carro-chefe. O Kzinho lá, lembra que está associado ao meio? Ele vai ser quem vai ditar as regras para a gente. Se o K estiver na seguinte unidade, Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado, como a gente já viu ali anteriormente, quer dizer que a força vai estar em newtons, quer dizer que a carga vai estar em Coulomb e quer dizer que a distância vai estar em metro. É só obedecer. Professora, eu vi um exercício que está Newton vezes centímetro quadrado por microcoulomb quadrado. Obedeça. Aí a distância estaria em centímetro e a carga estaria em microcoulomb. É só obedecer esse K. Ele quer que eu calcule o K. Então, você pega as unidades das outras grandezas e chega no K. Mas ele quer o K no sistema internacional. Aí, meu filho, não tem jeito. Você vai ter que usar o Newton, o metro quadrado e o Coulomb ao quadrado. Terceiro ano, nem vou retomar sistema internacional, porque isso tem que estar bem na cabecinha de vocês e eu sei que tá. Ok, mas professor, eu vi no exercício que não era carga em Coulomb, era carga em nanocoulomb. O que isso quer dizer? Vamos tratar agora de uma coisa bem importante, que são os prefixos. Em alguns terceiros anos eu já trabalhei, então quem eu já trabalhei aproveita para retomar. Mas alguns eu sei que eu não trabalhei isso ainda, então vamos ver bem devagarinho. Quem já viu, aí aproveita para refrescar a memória. Então, o que são esses prefixos? Para que servem esses prefixos? Então, se sabe lá de língua portuguesa que prefixo é aquilo que vem antes de alguma coisa já fixa, né? No caso aqui, para a gente, o fixo vai ser a unidade. É o que vem antes da unidade. Para que serve esse prefixo? Simples, para simplificar a escrita da medida. Vamos dar um exemplo aqui bem do nosso cotidiano. Eu, professora, posso dizer assim, minha massa é 65 mil gramas. Mas olha que número enorme que ficou. Falar para alguém, eu tenho uma massa de 65 mil gramas. Parece que eu sou muito maior do que convencionalmente eu sou, né? Mas eu posso simplificar. Eu posso dizer o quê? Que a minha massa é 65 quilogramas. O que aconteceu? O que mudou de um para o outro? Ao invés de falar 65 mil, eu estou falando só 65. Professora, mas o que aconteceu com os números? Por que sumiram números? Vamos ver aqui. Eu peguei 3 zeros, consumi com eles, porque eu substituí eles por essa letra K. Então, esse K de quilo, que vocês estão habituados com isso, ele é 1000. Eu posso substituir, eu posso trocar aonde tiver 1000. Na internet virou modinha, quando você quer falar 2000, 3000, você fala 2K, 3K. Por quê? Porque esse K significa 1000. Tá lá, que também posso colocar 10 ao cubo, né? Vocês sabem que 10 ao cubo, 10 vezes 10 vezes 10, 1000. Então, eu posso trocar um valor pelo outro. Mas tem só esse prefixo? Não, tem um monte. A gente usa no dia a dia e nem sabe que, na verdade, eles são prefixos, né? A gente só tá acostumado com eles. Vamos dar alguns exemplos. Antes de eu vir para essa tabela horrorosa aqui, enorme, mas muito útil, alguns prefixos que a gente usa no dia a dia e nem percebe. 15 centímetros, a gente usa isso, decímetros, miliampere, quilovolts, megawatts. A rádio, quando a gente vai sintonizar uma rádio, a gente vai usar lá, dá um exemplo, 98,9 megahertz. Esse mega é um prefixo. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na tabela de prefixos. Então, aqui, ó. Eita, voltei tudo. Aqui. Essa tabela, ela vai trazer os principais prefixos. Tem muitos outros para cima, tem muitos outros para baixo. Eu só trouxe os que a gente mais vai utilizar por aqui. Então, primeiro, quando aparece esse T maiúsculo, é o prefixo tera.
Qual é o valor dele? 10 na 12. Esse 10 na 12, vamos junto, ó, mil, milhão, bilhão, trilhão. Então, quando eu quero substituir o trilhões, eu posso dizer que é tera. Do dia a dia, a gente usa muito na informática isso, né? O terabyte. Então, se eu tenho lá, por exemplo, um espaço, né, na parte da informática, eu tenho um HD de 1 tera. Quer dizer que eu tenho 1 trilhão de bytes de espaço, né, de memória. Então, ele é muito utilizado na informática. Assim como o giga. Olha o próximo prefixo. O Gzão significa giga, e o giga é, ó, mil, milhão, bilhão. Então, giga significa 1 bilhão de alguma coisa, que é 10 na 9. 1 bilhão de bytes. Também dá pra gente colocar na parte de energia, né? Matriz energética, a gente já tem algumas produções na casa de gigawatts, que é a potência. Então, esse prefixo já a gente consegue usar em outras situações que não seja a informática, porque é uma coisa muito grande, absurdamente grande. O mega, olha o mega que legal, o próximo, o mega, já é um pouco mais familiar. Então, o mega é 1 milhão, que é a mesma coisa que 10 na 6, ó, tem 6 zeros, 10 na 6. Prêmio da Mega Sena, quer dizer que o prêmio está na casa dos milhões. As estações de rádio, 100,3 MHz, quer dizer que é 103 milhões e 900 mil hertz. Então, tudo que tiver mega, a gente vai associar a milhão. O K, repare que essas três são maiúsculas, isso muda tudo. Aqui é o K minúsculo, que é o quilo, que é super usual pra gente, 1000, 3 zeros, né? Quilograma, quilômetro, que a gente bota o acento e vira quilômetro, e assim por diante. O H, que é o hecto, não é tão usado assim, mas para distância assim, que é o hectômetro, significa 100. O deca, que é 10. O que mais? O desse. Aqui, ó, essas são para maior que 1. Agora, para as pequenas, a gente vai começar a usar essas aqui, ó, essas últimas. O Dzinho, que é o desse, que é 0,1, que é 10 menos 1. O Czinho, que é o centi, que a gente usa bastante, o centímetro, né? Então, esse centi é 001, ou seja, 10 a menos 2. O miligrama, mililitro, miliampere, 0,001, 10 a menos 3. O letrinha grega, o mi, mas que aqui pra gente representa o prefixo micro, 10 a menos 6, quer dizer que eu tô pegando e dividindo por 1 milhão aquilo que eu tenho, tá? E um pedacinho esse micro. Olha o nano, da nanotecnologia, isso é legal. O nano é 10 a menos 9, quer dizer que eu peguei alguma coisa, eu dividi em 1 bilhão de partes. Um pedacinho desse é o nano. Daí que a nanotecnologia é a tecnologia das coisas muito pequenas. O pico, pezinho, ó, pico, é dividir por 1 trilhão. A gente usa isso aqui, por exemplo, quando vai tratar de capacitores. Então, tem uma medida que a gente mais para frente vai estudar do capacitor, por exemplo, o capacitor de 1 picofarad. Então, é um valor bem pequenininho. Então, esses são os prefixos mais importantes. Retomando. Para saber o tipo de força, vamos fazer um fechamento. A gente usa a lei de Dufay, que já vimos lá para trás. Os opostos, né, que é o Dufayzinho, que são os sinais iguais se repelem e sinais diferentes se atraem. Mas para saber o módulo, a gente vai usar o Coulomb. Então essa é a diferença entre os dois. Com o Dufay a gente descobre se a força de atração de repulsão, e com o Coulomb a gente vai descobrir o quanto de força de atração ou de repulsão está existindo. Muito bem. Agora eu vou trazer para vocês alguns exercícios resolvidos, para a gente entender como é que vai utilizar, porque a matemática básica dele é um pouco chatinha, então vamos bem devagar. E depois, se você não entendeu, volta esse vídeo, veja de novo, me manda mensagem, vai dar tudo certo. Então aqui, primeiro, vamos pegar um teórico. De acordo com a lei de Coulomb, assinale a alternativa correta. Então, primeiro, a força de interação entre duas cargas é proporcional à massa que elas possuem? Como é que você responde isso assim, debochando da pergunta?
Pega a equação, a lei de Coulomb e olha para ela. Tem M, que representa a massa, lá na equação da lei de Coulomb? Pensa um pouquinho. Não tem, professora. Ah, não tem? Então a massa não vai ser uma grandeza que interfere na força eletrostática. Tranquilo? A outra. A força elétrica entre duas cargas independe da distância entre elas? Independe quer dizer que não vai interferir na distância, né? Perdão, no cálculo da força. Olhando para a lei de Coulomb de novo, tem distância lá? E aí? Tem, né? Se tem distância, claro que é dependente. Próximo. A força de interação entre duas cargas elétricas é diretamente proporcional ao produto entre as cargas? Pega a equação lá, bora no seu caderno aí e veja a equação. Tem lá as cargas? Tem. Elas estão, ó, produto, elas estão multiplicando entre si? E aí? Estão. É diretamente proporcional? É, né? Porque elas estão em cima. Não está dividindo como a distância está. Então, quer dizer que sim, o produto entre as duas cargas é diretamente proporcional à força de interação. Tá, vamos ver as outras. A força eletrostática é diretamente proporcional à distância? Opa, a distância ao quadrado, inclusive, que aqui está faltando essa informação importante, ela está embaixo, ela é o denominador da nossa fração, então é inversamente proporcional e não diretamente proporcional. E por fim, a constante eletrostática K é a mesma para qualquer meio? A gente viu que não, né? Esse K é totalmente dependente do meio onde as cargas estão inseridas. Muito bem, resposta certa, então. Tá lá. Oh, Deus. A letra C, a força de interação entre duas cargas elétricas é diretamente proporcional ao produto entre as cargas. Qualquer dúvida, chama depois a prof. Mais um. Agora vamos calcular. Considere duas cargas elétricas de módulo. Opa, o que é módulo mesmo, terceiro ano? Valor. 2, olha aqui, microcoulomb. Coulomb é a unidade, esse trubisquinho aqui é o prefixo. E 9 nanocoulomb. Fixas em pontos do vácuo. Ai, vai anotando isso aí, terceiro ano. E distantes entre si, 9 centímetros. Conforme o esquema QSEC. Antes de ir para o esquema, vai se organizando aí. O que ele deu para a gente? O módulo das cargas, ou seja, Q1 e Q2, fixas em pontos do vácuo. Lembra que é muito importante contar para a gente o lugar onde as cargas estão. Pode ser o ar, pode ser o vácuo, pode ser a glicerina, pode ser o álcool, pode ser... Tem que levar isso em consideração. Quando é vácuo, a gente... Ai, que bom, porque o K do vácuo, a gente sabe, é 9 vezes 10 elevado a 9, não esqueça. E olha que deu pra gente que elas estão distantes entre si 9 centímetros, deu a distância. Ah, gente, olha que belezinha. Lembra que os 3 fatores para o cálculo da força são as cargas, eu tenho o meio, eu tenho a distância, a gente tem. Então tá super de boa calcular em termos de interpretar o problema, tá? Mas ele deu esqueminha pra gente, tá lá, ó. As duas carguinhas, aqui ele até pôs o sinal, mas pra gente agora não vai importar que só quero módulo, e a distância entre elas. O que ele quer da gente? Letra A. Calcule o módulo, o valor da força de interação eletrostática entre essas duas cargas. Então, ele quer que a gente calcule o valor dessa força. Opa, quem é que me ajuda a descobrir o módulo da força? Coulomb. Quem me ajuda a descobrir o tipo da força? Do Fai, de Fê. Chame como quiser. Mas se eu quero calcular o módulo, é a lei de Coulomb. Pega o seu caderno e vamos com a prof. Tem que tentar, tem que escrever para... Eu, pelo menos, preciso, né? Pra gente sistematizando tudo. Qual é a lei de Coulomb, então? Ah, depois da letra B, a gente retoma na sequência. Tá lá. Vou organizar os dados. Tá aqui os dados. Q1. Opa, olha que legal. Já trocou pra gente.
esse micro, lá daquela tabela de prefixos, que eu espero que vocês anotem no caderno, deixem bem organizadinho, ou no local de fácil acesso, ele significava mesmo 10 a menos 6. Tem que substituir. Para jogar na equação, tem que trocar o prefixo pelo seu valor. Carga 2, 9 nanocoulomb. Olha o nano aqui, 10 a menos 9. Já trocamos a letrinha por quanto a letrinha vale. Legal. Olha lá, olha lá. A distância entre elas, 9 centímetros. Mas agora você sabe que esse Czinho de centímetro, eu tenho que trocar por 10 menos 2. Ah, professora, eu gosto de dividir por 100, porque eu sei que de centímetro para metro é só dividir por 100. Gente, não faça mais isso não. Isso é coisa lá dos infantis. Vocês estão no terceiro ano, outro nível. Por quê? Se você dividir isso, vai ficar 0,09 metros. Tudo bem, claro que tá certo. Mas lá na lei de Coulomb, tu vai ter que levar isso ao quadrado. Vai virar um número enorme. Pior, depois você vai ter que pegar o numerador e dividir por esse número. Vai virar uma pacheca. Não esqueça, você aqui agora tem calculadora, uhul. No seu vestibular, nos exames que você vai fazer, você não tem calculadora. Então a gente tem que, por mais resistente que vocês sejam, vocês têm que começar a usar essas potências para ficar mais fácil de calcular. Eu vou mostrar que vai ficar de boa. Então aqui, ó, o Czinho do centi, a gente troca por 10 menos 2. Da onde mesmo que eu tô tirando isso? Daquela tabela de prefixo que a gente viu lá para trás. Tá com dúvida? Volta os slides, que eu também vou anexar os slides fora essa aulinha gravada. E o K é vácuo. Eu sei que o K do vácuo, 9 vezes 10 a 9. Tá? Dados super coletados, bem de boa aí. Continuando. Então, eu vou pegar agora a lei de Coulomb e vou substituir esses dados nela. Peguei a lei de Coulomb, lembrando que 1 e 2, gente, é só didático. Quem não gostar, troca. E vou substituir. Ó o Kzinho, 9 vezes 10 a 9. Ó o Q1, 2 vezes 10 a menos 6. Ó o Q2, 9 vezes 10 a menos 9. A distância, 9 vezes 10 a menos 2. Cuidado, ao quadrado. Entre parênteses ao quadrado. Meu Deus, professor, o que virou isso? Por isso que eu tô indo devagar, para vocês não se perderem. Mantenha calma, respire e vamos. Tá vendo? Ó, o K daqui, que a gente já tinha deduzido porque é vácuo. Q1 e Q2, a gente já tinha aqui, ó, organizado. E a distância tá aqui também, que a gente já tinha organizado. Só substituir. Vai devagar e que você não se perde. E agora, vamos para matemática básica. O que eu fiz aqui? Eu tentando evitar o uso de calculadora. Eu repeti em cima, ó, repeti, igual. Isso aqui, ó, essa operação eu desmontei. O que é levar alguma coisa ao quadrado? É multiplicar por ela mesma. Então, eu peguei esse 9 vezes 10 a menos 2 e coloquei ele vezes ele. Só abrir aquele quadrado. Por quê, prof? Para facilitar a simplificação. Acompanhe aqui comigo. Olha o que eu fiz, né? Só para vocês não se perderem em nada. Aqui eu repeti, só para a gente, né, ter a tela anterior, um pedacinho aqui, vocês não se perderem. Então aqui a prof repetiu, mas olha o que eu vou fazer aqui, atenção. Ó, 9 no numerador com 9 no denominador. Como é multiplicação e divisão ali, eu posso. Se tivesse uma soma e uma subtração, travada, não podia. Mas eu posso um 9 em cima, simplificar com um 9 embaixo. Olha que beleza? Mais um 9 em cima com mais um 9 embaixo. Olha que delícia fazer isso. O que sobrou? Atenção aqui primeiro, ó, desse ladinho. Sobrou 10 a 9, 2 vezes 10 menos 6, 10 a menos 9. E aí embaixo o que sobrou? 10 a menos 2 e outro 10 a menos 2. Aí aqui a gente vai usar as propriedades de potência. O 2 tá sozinho, a prof repetiu. Multiplicação de potências de mesma base. Tá vendo que eu tenho 3 potências multiplicando? Lá do fundamental, quando eu tiver potências com mesma base multiplicando, o que a gente faz? Repete a base e somo os expoentes. Olha, terceiro ano. 9 com menos 9, 0. 0 com menos 6, tchururu, menos 6. Está lá. Então, tudo isso aqui é 2 vezes 10 a menos 6. E aqui embaixo, mesma coisa, está multiplicando. Repete a base, somo os expoentes. Menos 2 com menos 2, menos 4. Beleza? E agora? Agora eu vou fazer uma coisa bem simples, né? Que é uma coisa, assim, tem a propriedade, mas eu tenho o meu jeitinho, assim, de deixar as coisas um pouco, eu acho, mais fáceis.
Então, essa potência que está aqui embaixo, ela vai ter que subir para se juntar com essa. Ai, professora, tem uma propriedade que na divisão você repete a base e subtrai os expoentes. Eu sei que tem, só que daí dá um tilt com esses sinais. Então, qual o jeito que eu acho mais fácil? Toda vez que a potência estiver no denominador, na parte de baixo, sobe ela. Mas para você subir tem que pagar um pedágio, não é simples assim. Troca de sinal nessa sua potência, nesse seu expoente, perdão. Troca o sinal do seu expoente. Então, esse 10 a menos 4, joga ele lá em cima, mas ele sobe mais 4. Então, o que vai sobrar? Repete-se 2, repete a base 10, menos 6 com mais 4, eu devo 6, eu pago 4, eu estou devendo 2. Pronto. Então, a força entre aquelas duas cargas, aqui ó, 1 e 2, vai ser 2 vezes 10 a menos 2 newtons. Ah, professora, daquela tabela de prefixos eu vi esse 10 a menos 2. Sim, é o sente. Se você quiser, né? Ah, professora, você é obrigada a trocar? Filho, você não é obrigado nem a respirar. Você faz isso por necessidade. Então, aqui, se eu quiser, ou se lá no seu processo seletivo que você vai fazer, no Enem, vestibular e tal, tiver substituído, você sabe fazer. No lugar do 10 a menos 2, o que você pode pôr? O Czinho do sente. Então, falar que a força entre 1 e 2 é 2 vezes 10 a menos 2 newtons ou 2 centinewtons, mesma coisa. Só que aqui fica mais simplificado, né? 2 centinewtons. 2 vezes 10 a menos 2 newtons. É um pouco mais assim, né? Ruinzinho de falar. E qual o tipo de força entre elas? Lembra que o tipo é atração e repulsão. Aí é o do Fay, o Zifé, que nos explica, que nos ajuda a entender, né? Pelo desenho, a gente tinha que as duas eram positivas, não estava no texto, estava no desenho. Mas segundo a lei do Fay, vamos retornar aqui, vamos relembrar, se os dois são negativos, repulsão, se afastam, né? Se os dois forem positivos, repulsão também, porque eles querem a mesma coisa. Aqui os dois têm excesso de elétrons, aqui os dois têm falta de elétrons, mas se eles têm sinais diferentes, vai rolar uma força de atração. Esse está com falta, esse com excesso, é a combinação perfeita, né? Eles trocam seus elétrons e tendem a ficar neutros. Aqui, como os dois são positivos, então vai ser uma força de repulsão. Olha o resumo. Logo, a força de repulsão. Então, a gente pode dizer nesse exercício que entre 1 e 2 tem uma força de 2 centinewtons de repulsão. Então, esse aí era o exemplo resolvido número 2, beleza? Se precisar, retoma isso, bem importante. Continuando, olha o outro, vamos mais rapidinho que essa aula já está se estendendo. Considere duas partículas carregadas com cargas, olá, agora ele deu o sinal, não é só o módulo que está sendo considerado. 1 picocoulomb e menos 4 picocoulomb. Falta de elétrons, sobra de elétrons, por quê? Porque está negativo. Estão fixas em pontos do vácuo, ó, terceiro ano, deu o módulo das cargas e deu o lugar. Separadas por uma distância, deu a distância para a gente também. 2 milímetros, 2 milímetros. Para essa situação hipotética, calcule o valor da força eletrostática entre elas e diga qual é o seu tipo. Vamos lá, então. Só deixei aqui o enunciado para vocês retomarem se for necessário. Primeiro passo, terceiro, vamos coletar os dados. Então, tá lá. 1 picocoulomb, pico lá da tabela, 10 a menos 2. Pico de novo, 10 a menos 2. Eu vou deixar o sinal aqui só para a gente estar, né, ciente de que é negativa. Mas lembra que no cálculo da força não vai ser considerado o sinal. É só o módulo que eu quero. E elas estão separadas aqui, ó, distância 2 milímetros. O metro é a unidade, o milho é o prefixo. Pega a tabelinha, 10 a menos 3. No lugar do M, a gente põe 10 a menos 3. E o K é vácuo. Então, tá aqui, o K é 9 vezes 10 a 9. Bora lá. Lei de Coulomb, a gente já sabe qual é, copia ela e bora substituir. Estão vendo que esses exercícios que a prof selecionou no primeiro momento, eles não são exercícios de, nossa, precisa interpretar um problema, um fenômeno, ai, que difícil. Não, é bem mecânico, substituição. Mas é que vocês têm que estar bons nisso para depois eu forçar em termos de interpretar um fenômeno um pouco mais complexo. Então, vamos fazer uns mecânicos no início para entender ali a substituição, a matemática básica. Depois tu vai expandindo. Não adianta tentar com tudo agora que a gente está longe, né? A minha mediação é um pouco mais difícil, vamos devagar. Então, o K, substituir, carga 1,
10 a menos 12 tá aqui. Carga 2, 4, 10 menos 12. Professora, você esqueceu um sinal de menos. Não! Lembrando que no cálculo da força não entra o sinal, é só o módulo. E a distância, 2, 10 a menos 3. Tá aqui. Distância ao quadrado. Não esqueça disso. Bora lá? Matemática básica, de novo. Abrir esse quadrado aqui. Beleza? Vamos cortar. 4 em cima? Professora, mas não tem 4 embaixo. Claro que tem, ó. 2 vezes 2 é quanto? 4. Tchururu, cortei. 4 em cima com 4 embaixo. O que é que sobrou? Em cima, 9. Potência, potência, potência. O que a gente faz mesmo? Repete a base. Somos expoentes. 9 menos 12. Menos 12 dá menos 15. É só pensar aqui. Devo 12, devo 12, devo 24. Paguei 9, ainda devo 15. E aqui embaixo, só vou repetir o 10 a menos 3 e de novo o 10 a menos 3. Juntando esses dois, repete a base, somei os expoentes. Devo 3, devo 6. Olha lá, lembra que a potência de baixo eu jogo lá para cima trocando o sinal. Então esse 10 a menos 6 vai subir 10 na mais 6. Devo 15, pago 6, devo 9. Então, quer dizer que a força entre as cargas 1 e 2 é 9 vezes 10 na menos 9 em Newton. Sim. Ou, lembra que tem um prefixo na tabela que é 10 a menos 9? É o nano. Também posso dizer que a força é 9 nanonewton. Então, no lugar do 10 a menos 9, a prof colocou o nano. De atração, por que, professor, de atração? Agora eu vou olhar para o sinal, ó. Carga 1 é positiva, carga 2 aqui, ó, negativa. Tô aqui no enunciado, tá vendo aqui a setinha, ó? Se uma é positiva, outra é negativa, entre elas vai atuar uma força de atração, segundo o nosso querido Dufay ou Zipf. Beleza? É isso, né? Vou deixar mais uns exercícios lá na nossa sala virtual. E qualquer dúvida, vocês me chamam. Beleza? Até a próxima, se cuide, um beijo, eu tô com saudade de vocês. Falou!